Preparando o Domingo. Alô, você que acompanha agora o programa Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos juntos refletir os textos do 5º domingo do tempo comum. E para bem escutar a palavra de Deus, vamos invocar o Espírito Santo com a oração. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é extraída do livro de Jó, no capítulo 7, que começa dessa forma. Jó disse: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? Seus dias não são como dias de um mercenário? Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda a sua paga, assim tive por ganho meses de decepção, e couberam-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde, e me encho de sofrimento até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. O livro de Jó é bem conhecido nosso como um livro que retrata o sofrimento de Jó. E entre os sofrimentos que ele aqui lança o seu olhar, lança a sua súplica, o seu lamento, é o sofrimento do trabalho. Quem poderia negar que todo o trabalho, quando comparado com aquilo que é o nosso desejo de desfrutar da vida, se revela um sofrimento. O trabalho pode muitas vezes nos impedir de desfrutar da vida, quando ele se torna algo que é imposto por uma exploração, por exemplo, em que a sua paga nunca recompensa o esforço, ou quando não houve uma escolha real, houve apenas, movido pela necessidade, aquela ânsia de poder conseguir o necessário para sobreviver. Esse trabalho que escraviza, que não faz ter horas de descanso, ou quando pensamos que já deveríamos descansar, já está na hora de novo se preparar para voltar ao trabalho. Essa é a realidade que nós encontramos no Brasil e tantos lugares do mundo. Uma realidade que mostra quanto a rotina do trabalho tira do trabalhador a sua alegria de viver. Se a gente olhar bem para as nossas grandes cidades, as grandes distâncias que um trabalhador deve percorrer para chegar até o trabalho e voltar de lá, faz com que ele consuma boa parte da sua jornada. De maneira que quando chega em casa, o tempo que lhe resta é apenas preparar-se para o dia seguinte. E isso tudo faz com que a relação de trabalho se torne escravizante. A necessidade de dedicar tempo para o descanso, para o cuidado da família, é algo tão necessário, tão humano, que quando percebemos o ritmo de trabalho de muitos dos nossos irmãos, podemos muito bem compará-los ao trabalho escravo, a escravidão que o trabalho pode nos submeter, seja por necessidade, e aquela quando se torna necessária vira uma escravidão sem saída, sem uma possibilidade de encontrar uma nova resposta para as necessidades da vida, mas pode também acontecer aquela escravidão pelo vício, o vício do trabalho, o vício de não conseguir parar de trabalhar porque não consegue pensar na vida de outra forma, não consegue ter outra esperança na vida senão aquela de ocupar o seu tempo o máximo possível para não ter que pensar nas questões da existência. Às vezes são questões muito simples, mas questões que são importantes para a vida de todos nós. A questão ligada à nossa existência, que diz respeito à família, ao amigo, as nossas questões interiores, as dificuldades de estar neste mundo e se situar nele, encontrando sentido. Muitas vezes o trabalho é usado para encobrir ou para acalmar dentro de nós mesmos as questões que nos incomodam. Mas o trabalho, como disse o livro de Jó, é algo que faz com que a vida escorra pelos nossos dedos e não deixa de ser, de certa forma, um lamento. Esse lamento
que ele faz se refere a isso. O trabalho faz a vida escoar. E é a vida aquilo que Jó procura. É a vida aquilo que a palavra de Deus nos oferece como resposta para as grandes questões que trazemos no nosso coração. É por isso que o Salmo recupera aquilo que é o lamento negativo de Jó, dando a ele um sentido. Porque faz desse lamento um louvor. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai nosso Deus, porque é suave. E tudo aquilo que pode levar a esse relaxamento, essa distensão daquilo que o trabalho pode provocar. Então, distender-se, fazer com que a gente diminua as tensões, procure buscar aquilo que realmente importa. E isso tudo faz muitas vezes a gente ter que fazer escolhas, né? O que é que realmente importa? É lógico que não negamos que o trabalho seja importante, ou pelo contrário, se exercemos essa necessidade de trabalhar, é porque é importante. O importante é descobrir, ter o discernimento. Se estamos no lugar certo, esse é o trabalho que eu gostaria de fazer, tenho forças para buscar outro, encontro satisfação em alguma coisa no meu trabalho, transformo o meu trabalho também em um espaço de amizade, de fraternidade, de acolhimento uns dos outros. Claro que sabemos que os ambientes empresariais, o ambiente do trabalho é talvez o mais difícil em que a amizade sincera possa brotar, mas também é possível o contrário, de grandes amigos terem surgido justamente do ambiente do trabalho. Aí é necessário descobrir, meu trabalho é um trabalho tóxico, aquele que envenena o meu dia, a minha vida, ou é um trabalho que me ajuda a crescer, me faz aprender sempre coisas novas? Então é preciso se mexer, mudar, encontrar aonde você se realiza como pessoa, não fazer do trabalho uma escravidão que apenas te faz esperar pelo salário, muitas vezes não recompensador. Por isso, a reflexão do livro de Jó nos leva a pensar sobre a nossa vida, sobre o trabalho, sobre como lidamos com ele. E, claro, o Salmo nos recorda que é preciso em tudo olhar o aspecto positivo. O Senhor é o Deus da vida, essa é a motivação maior que temos para buscar um trabalho que corresponda ao chamado de vida que cada um de nós traz. E claro que aí quando lemos a carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo eleva aquela dimensão do trabalho que nós encontramos no nosso dia a dia da sobrevivência a uma dimensão existencial, amorosa, que é aquela que ele encontra na pregação. Vamos escutar um pouco então o trecho da carta aos Coríntios? Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Então, em que consiste o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo, para ter parte nele. E aí São Paulo não nega que é necessário um empenho, um trabalho ao anunciar o Evangelho. Não é algo que se faz espontaneamente, sem que se coloque ali um esforço. Mas ele reconhece que é um esforço que, no caso dele, não é por iniciativa própria. É um esforço que veio de um chamado, que é um chamado que, acima de tudo, é interior. É a alegria de poder comunicar aquilo que nos salvou do marasmo, que nos salvou do egoísmo, que nos salvou de ver o mundo de uma maneira fechada num círculo vicioso de trabalho, de cobiça, de ambição. E aí a gente vê o Evangelho que nos liberta e nos leva para uma dimensão da vida. E aí Paulo diz, por esse trabalho eu me engajo, porque eu sei que isso leva a outros também a descobrir um valor na existência que não está ali diante dos olhos. É preciso que alguém anuncie, acorda, levanta-te, a vida é maior do que o que você está vivendo, não te acontentes com pouco, porque Deus te preparou muito, e esse preparar muito é o banquete da vida, ao qual todos nós somos convidados. Então São Paulo nos recorda que o anúncio do Evangelho da vida não deve nos acovardar, não deve encontrar em nós a preguiça, porque é justamente ele que expande dentro da gente o sentido de existir. E é isso que Paulo está dizendo aqui para nós. O sentido da existência dele é pregar o Evangelho. Então, ai dele se não prega o Evangelho, ele faz o mal a ele mesmo. Portanto, o salário que ele recebe é justamente esse, aquele da recompensa interior de estar servindo a este Senhor que liberta e que dá vida, que é aquele que se manifesta no Evangelho, na palavra que Paulo anuncia. Então, vamos então escutar aquele que se anuncia a nós no Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar em um lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. O Evangelho de hoje nos conta um pedaço da jornada de trabalho de Jesus. Essa jornada começou um pouco antes daquele texto que o Evangelho de hoje nos apresenta. Começa quando Jesus ouve falar que João Batista foi preso, e ele vai para a Galiléia e lá encontra pessoas que estavam pescando, e ele chama: "Venham pescar comigo, venham ser pescadores de homens." Chama-os para ser discípulos, eles vão e seguem. E Jesus vai a uma sinagoga. Chega lá, encontra um homem endemoniado que o desafia: "O que é que veio fazer aqui, Jesus Nazareno? Eu te conheço." Jesus expulsa o demônio. E depois que sai desta sinagoga, então aquilo que o Evangelho de hoje nos conta: vai à casa da sogra de Pedro, a sogra de Simão. O que faz logo a gente perceber que Simão, se ainda não era casado, tinha sido, Pode ter sido viúvo. A tradição reza que Pedro era viúvo, por isso que ele ainda estava na casa da sogra, Foi tomar conta da mãe da sua esposa morta. E assim, na casa de Pedro, na casa da sogra, Jesus cura a sogra que estava adoentada, que logo se levanta e vai servi-los. Também era uma mulher de trabalho. E o trabalho de Jesus continua porque ao entardecer as pessoas aparecem na porta, ele cura todas elas, e pelo visto essa cura demorou porque de madrugada Jesus levanta e vai rezar, e no dia seguinte é que ele então diz: "Eu preciso também ir a outros lugares." E Marcos resume a vida de Jesus. E ele andava por ali, pela Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. E assim ele resume a vida de Jesus em ir à sinagoga e expulsar demônios. E a gente bem pensa que no Evangelho de Marcos, assim como nos evangelhos em geral, a ideia de expulsar demônios significa que o reino de Deus é aquele que é anunciado. O reino de Deus expulsa os demônios. E aí, qual é o reino de Deus? É um reino de justiça, de paz, de verdade, de saúde, de vida. E é assim que quando Jesus expulsa os demônios, ele então diz: "Chegou o reino, é chegado o reino dos céus. O reino de Deus está entre vós." Porque Jesus está vencendo a luta contra o mal. E a luta contra o mal é ali representada na luta contra as doenças, contra tudo aquilo que mata, que destrói a vida. Porque o Evangelho fala disso, um reino de vida, um reino de paz e de amor. Então, quando Jesus expulsa demônios, é isso que está querendo ser dito no Evangelho. É importante a gente recordar isso, porque afinal, nos tempos como o nosso, de tantos sensacionalismos, que aparecem por aí, pessoas imaginando o demônio saindo do outro, o demônio não age dessa forma, A ação do demônio é muito mais sutil, se nós quisermos. Ela está presente quando nós escravizamos uns aos outros, Quando a gente vê uma fazenda que escraviza pessoas, é o demônio. Quem é que quer a escravização do outro, senão o demônio? Deus quer a libertação, a liberdade, a vida. Então, cada vez que age dentro de nós forças mortais que mata, é a força demoníaca, Então, na verdade, o demônio está ali, de modo sutil, dentro de todos nós, Todos nós temos forças que muitas vezes levam a nos esquecer que nós somos feitos para amar e servir o outro, para sermos fraternos, mas que dentro de nós tem essa semente que faz a gente ser egoísta, cobiçador, ser a gente capaz somente de pensar no próprio prazer, na própria vida. Não é isso muitas vezes o que envenena o trabalho? Quando o trabalho, ao invés de produzir o bem comum, produz o bem apenas do donador do trabalho. Ao invés de produzir o bem de todos os trabalhadores, produz o bem apenas de quem possui aquele meio de trabalho, quando a vontade de Deus é de que todos tenham tudo.
Essa é a relação que o trabalho faz, que no trabalho não permite que o reino de Deus se estabeleça. Então, quando Jesus aqui, nesse contexto do trabalho, produz vida através das curas que realiza, através da expulsão dos demônios, através do seu trabalho incansável de anunciar o reino de paz, de verdade, de justiça, ele está nos dando também, pelo próprio exemplo do seu trabalho, qual é o vínculo, ou qual é o destino, o sentido de trabalhar. O sentido de trabalhar é produzir algo para o bem comum. Não negamos que quem produz o mal também trabalha. Afinal, não é fácil se engenhar para produzir, quem sabe, um programa malicioso que vai roubar os dados de alguém que depois será levado para a conta bancária de quem criou aquele mecanismo. Não podemos negar que quem fica à espreita de um outro para roubar, de certa forma, também está dedicando tempo, um tempo trabalhoso, que é engenhar-se para saber como tirar dinheiro do outro, quanto roubá-lo. Ou se a gente pensar naquele que trafica droga, está trabalhando, vendendo, levando, carregando, empacotando, cultivando até a droga, porque fazendo isso ele ocupa o seu tempo, ocupa uma certa energia e é trabalho. A questão é, este trabalho te leva à vida do outro? Esse trabalho promove a vida ou destrói a vida? Se esse trabalho destrói a vida, é um trabalho demoníaco, que precisa ser expulso, que precisa ser destruído pelas forças do governo, pelas forças estatais, pelas forças humanas que agem dentro de cada um de nós, pela força divina que nos dá aquela convicção de que é preciso trabalhar pelo bem comum, que é preciso que o nosso trabalho seja capaz de produzir vida e que cada um de nós possa verificar se o meu trabalho produz vida, se aquilo que eu faço produz o bem de uma outra pessoa ou destrói de alguma maneira. Todo trabalho que não produzir algo que produza indiretamente, em algum momento, o bem de um outro, é um trabalho maligno, é um trabalho que destrói a vida, que é contra o reino de Deus. Então, nesse sentido, o Evangelho de hoje, assim como todas as leituras, nos convida a uma grande reflexão sobre o sentido do trabalho. E aqui, na vida de Jesus, o seu trabalho, mostrando o quanto ele se dedica a fazer o bem, que o nosso trabalho também tenha essa finalidade, de construir o bem do outro. Que nosso trabalho jamais seja levado a nos destruir ou nos leve também a destruir a vida de outro de alguma maneira. Seja porque produzimos substâncias perniciosas à saúde, seja porque não levamos em conta a necessidade do outro de também ter o suficiente necessário para viver. Isso tudo faz com que a lógica do trabalho precise entrar na lógica do reino de Deus, produzir paz, produzir a vida, produzir justiça. Sem essas condições, qualquer trabalho nenhum trabalho poderia ser considerado um trabalho que corresponde ao anúncio cristão, ao anúncio do reino de Deus que está entre nós. Então vamos fazer uma reflexão sobre a qualidade do nosso trabalho nesta semana. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, acima de tudo, e pela capacidade de trabalhar. Tantas vezes, à força de conseguir o que queremos, podemos ignorar o sentido do nosso trabalho e até mesmo se ele produz vida e se ele colabora para o bem comum ou se é apenas para o meu bem pessoal. Liberta-nos de toda a tentação de servir ao mal, de servir a qualquer tipo de senhor que nos obrigue a fazer qualquer coisa que venha prejudicar outras pessoas. Por isso te agradecemos pelo trabalho, te agradecemos pela vida e te pedimos que nos proteja de tudo aquilo que possa produzir o mal para nós mesmos ou para outras pessoas. Abençoa-nos hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A dica de hoje é verificar como é o ambiente do seu trabalho. É um ambiente que produz alegria, vida, satisfação? Ou te diminui a alegria de viver e faz com que você se perca? Será que não seria o momento de refletir? Posso fazer algo diferente? A dica da semana é verificar como anda o seu trabalho, o sentido do seu trabalho para a sua vida. Fica a dica. Preparando o domingo.